Em 23 de junho de 1912, nasceu em Londres, Inglaterra, uma das mentes mais brilhantes do século XX, Alan Matheson Turing. Filho de Julius Matheson Turing e Ethel Sarah. Alan cresceu em um ambiente intelectual, mas distante dos pais, que passaram grande parte de sua infância na Índia. Desde cedo, mostrava sinais de inteligência fora do comum, especialmente em matemática e ciências, disciplinas em que se destacava com facilidade. Estudou no Sherborne School, uma prestigiada escola pública inglesa, onde já chamava atenção por sua habilidade lógica e pensamento independente. Foi lá que teve seu primeiro contato profundo com a ciência e a filosofia, influenciado por professores visionários e livros complexos. Na adolescência, torna-se amigo íntimo de Christopher Morcom, colega brilhante com quem compartilhava paixão pela ciência. A morte precoce de Morcom, em 1930, deixa uma marca profunda na vida de Turing, moldando sua visão existencial e científica. Determinado a continuar o legado do amigo, Alan mergulha ainda mais nos estudos, buscando entender questões fundamentais da natureza e da mente humana. Em 1931, ingressa no King's College, em Cambridge, onde se forma com distinção em matemática. 2 anos depois, é eleito Fellow da instituição graças ao seu trabalho pioneiro sobre a probabilidade central e outros temas avançados. Ali começa a desenvolver ideias que, anos depois, dariam origem à ciência da computação moderna. Seu interesse por sistemas formais e lógica matemática cresce exponencialmente, levando-o a questionar os limites da computabilidade. Em 1936, publica o artigo On Computable Numbers, considerado um marco fundamental para a criação da teoria dos computadores. Nesse texto, apresenta a ideia da máquina de Turing, um conceito teórico que viria a ser a base para a computação digital. Pouca gente imaginava, na época, que esse inglês quieto e discreto estava criando as bases para uma revolução tecnológica mundial. Em setembro de 1939, a Segunda Guerra Mundial começa com a invasão da Alemanha à Polônia. O Reino Unido, junto com outros países aliados, entra no conflito, enfrentando uma máquina de guerra nazista altamente organizada e tecnologicamente avançada. Um dos grandes desafios das forças aliadas era decifrar as comunicações secretas alemãs, protegidas por uma máquina chamada Enigma. A Enigma era utilizada pelo exército alemão para codificar mensagens militares, dificultando a interceptação por inimigos. Cada mensagem parecia indecifrável, já que a codificação mudava constantemente, com milhões de combinações possíveis. Diante disso, o governo britânico recrutou os melhores matemáticos, linguistas e especialistas em criptografia do país. Alan Turing foi convidado a se juntar ao projeto em Bletchley Park, um centro secreto de inteligência localizado em Buckinghamshire, Inglaterra. Na época, Bletchley Park era um lugar sigiloso, onde trabalhavam centenas de especialistas em busca de uma forma de quebrar a cifra Enigma. Turing chegou ao local em setembro de 1939, poucas semanas após o início da guerra, como parte da equipe do Government Code and Cipher School, ou GCICS. Rapidamente, destacou-se por sua capacidade analítica e visão inovadora, propondo métodos diferentes dos usados pelos demais colegas. Ele percebeu que a abordagem manual seria insuficiente diante da complexidade das cifras alemãs. Assim, propôs a ideia de criar uma máquina capaz de acelerar o processo de decodificação, algo considerado revolucionário na época. Essa máquina seria uma evolução de um dispositivo polonês chamado bomba, desenvolvido anteriormente por Marian Rejewski e seus colegas. Com o apoio do governo britânico, Turing liderou o desenvolvimento de uma nova versão da bomba, que ficaria conhecida como a Bombe. Seu trabalho em Bletchley Park começava a ganhar forma, mas enfrentaria muitos desafios técnicos, burocráticos e humanos. Em meados de 1940, Alan Turing começa a desenvolver a máquina Bombe, um dispositivo eletromecânico capaz de decifrar as mensagens codificadas pela Enigma. Diferentemente das tentativas manuais anteriores, a Bombe usava lógica matemática e algoritmos para reduzir drasticamente o tempo necessário para quebrar uma cifra. O projeto contou com o apoio do físico Gordon Welsham, que contribuiu com melhorias fundamentais no design do equipamento.
Com o funcionamento inicial em agosto de 1940, a bomba foi instalada em Bletchley Park e começou a produzir resultados concretos. Cada máquina levava cerca de 20 minutos para processar uma mensagem, um avanço incrível para os padrões da época. As primeiras mensagens interceptadas e decodificadas revelaram informações estratégicas sobre os movimentos das forças alemãs na Europa. Uma das maiores dificuldades era a constante mudança nos códigos utilizados pelos alemães, especialmente pela Marinha, que usava uma versão ainda mais complexa da Enigma. Para enfrentar esse desafio, Turing criou métodos estatísticos e probabilísticos, como o bamburismo, que ajudava a eliminar combinações improváveis. Essas técnicas permitiram que os aliados obtivessem informações cruciais antes mesmo dos próprios comandantes alemães. Em 1941, graças ao trabalho de Turing e sua equipe, os aliados conseguiram antecipar ataques submarinos a comboios britânicos no Atlântico. Esse sucesso foi fundamental para evitar perdas navais significativas e garantir o abastecimento da Grã-Bretanha durante o conflito. Winston Churchill, então primeiro-ministro britânico, reconheceu publicamente o papel essencial de Bletchley Park, chamando-o de o ninho de águias da inteligência. Apesar disso, o trabalho de Turing permaneceu em segredo por décadas, com pouca visibilidade pública. Seu impacto real só viria à tona anos depois, quando documentos governamentais foram desclassificados. Mas, enquanto isso, Alan continuava seu trabalho incansavelmente, cada vez mais mergulhado em desafios técnicos e pressões emocionais. Com o avanço das operações em Bletchley Park, Alan Turing passa a ser reconhecido internamente como um dos maiores especialistas em criptografia do mundo. Em 1942, ele é condecorado com o título de Officer of the Order of the British Empire, ou OBE, uma honraria concedida por serviços prestados ao país, embora o motivo real tenha sido mantido em segredo. Naquele mesmo ano, Turing viaja aos Estados Unidos para colaborar com as forças aliadas no desenvolvimento de sistemas de comunicação seguros. Ele trabalha por alguns meses com o Bell Labs, nos arredores de Nova York, ajudando no projeto de um sistema de encriptação de voz chamado Sigsaly. Esse projeto visava proteger conversas sigilosas entre líderes aliados, como Roosevelt e Churchill, contra espionagem inimiga. Ao retornar à Inglaterra, Turing volta sua atenção para outro grande desafio, o projeto conhecido como DELILA. Trata-se de um ambicioso esforço para criar um novo sistema de codificação de voz, mais compacto e prático do que o utilizado pelos americanos. Diferentemente do Sigsaly, que usava equipamentos enormes e complexos, Turing queria algo portátil e viável para uso em campo. O projeto exigiu conhecimentos profundos de eletrônica, teoria da informação e programação lógica, áreas nas quais Turing era extremamente competente. Embora o DELILA nunca tenha sido usado em combate, ele serviu como base para tecnologias futuras de comunicação segura. Durante esse período, Turing também começa a se interessar por inteligência artificial e processamento automático de informações. Suas ideias sobre máquinas que poderiam aprender e simular pensamento humano começam a tomar forma, décadas antes do termo inteligência artificial ser popularizado. Seu trabalho na época foi considerado visionário, mas poucos colegas compreendiam plenamente suas implicações. Mesmo assim, seu nome já circulava entre os círculos mais altos do governo britânico e da comunidade científica internacional. No entanto, enquanto o mundo ainda estava em guerra, Turing já planejava o futuro da computação, um futuro que ele próprio ajudaria a construir. Em maio de 1945, a Segunda Guerra Mundial chega ao fim na Europa com a rendição incondicional da Alemanha nazista. Alan Turing, que desempenhou um papel crucial nas vitórias aliadas, vê seu trabalho em Bletchley Park ser reclassificado como segredo de Estado. Apesar de sua contribuição ter salvo milhões de vidas e encurtado a guerra em pelo menos 2 anos, segundo estimativas históricas, ele não pode contar a ninguém sobre suas conquistas. Com o fim do conflito, Turing retorna à vida acadêmica e é contratado pelo Laboratório Nacional de Física, ou NPL, em Londres, para trabalhar no desenvolvimento de computadores eletrônicos. Lá, começa a escrever um relatório revolucionário intitulado Proposed Electronic Calculator, onde descreve os fundamentos técnicos para uma máquina chamada ACE,
ou Automatic Computing Engine. Esse documento seria posteriormente considerado um dos pilares da computação moderna, antecipando tecnologias por décadas. No entanto, o projeto ACE enfrenta burocracia e resistência dentro do NPL, que prefere abordagens mais conservadoras. Enquanto isso, outras equipes ao redor do mundo começam a desenvolver seus próprios computadores, algumas vezes usando ideias semelhantes às de Turing, sem que ele receba crédito público. Em 1947, frustrado com a lentidão e as limitações institucionais, Turing decide tirar um ano sabático e se recolhe em sua casa em Hampton, Londres, onde passa a estudar biologia matemática. Ele se fascina pela forma como padrões naturais surgem em organismos vivos e começa a explorar o conceito de morfogênese, o processo de desenvolvimento das formas nos seres vivos. Suas pesquisas nessa área resultariam em artigos científicos importantes, mas só seriam reconhecidos muito tempo depois de sua morte. Enquanto se dedica à pesquisa teórica, o mundo ao seu redor avança rapidamente na corrida tecnológica, e Turing começa a se sentir cada vez mais distante do centro das decisões. Seu perfil introspectivo e pouco político faz com que perca influência em círculos acadêmicos e governamentais. Além disso, sua orientação sexual, mantida em sigilo até então, começará a trazer consequências dramáticas em breve. Ainda em 1948, Turing aceita uma posição no laboratório de computação da Universidade de Manchester, onde ajudará a dar vida ao que seria considerado o primeiro computador programável do mundo. Enquanto isso, outras equipes ao redor do mundo começam a desenvolver seus próprios computadores, algumas vezes usando ideias semelhantes às de Turing, sem que ele receba crédito público. Em 1947, frustrado com a lentidão e as limitações institucionais, Turing decide tirar um ano sabático e se recolhe em sua casa em Hampton, Londres, onde passa a estudar biologia matemática. Ele se fascina pela forma como padrões naturais surgem em organismos vivos e começa a explorar o conceito de morfogênese, o processo de desenvolvimento das formas nos seres vivos. Suas pesquisas nessa área resultariam em artigos científicos importantes, mas só seriam reconhecidos muito tempo depois de sua morte. Enquanto se dedica à pesquisa teórica, o mundo ao seu redor avança rapidamente na corrida tecnológica, e Turing começa a se sentir cada vez mais distante do centro das decisões. Seu perfil introspectivo e pouco político faz com que perca influência em círculos acadêmicos e governamentais. Além disso, sua orientação sexual, mantida em sigilo até então, começará a trazer consequências dramáticas em breve. Ainda em 1948, Turing aceita uma posição no laboratório de computação da Universidade de Manchester, onde ajudará a dar vida ao que seria considerado o primeiro computador programável do mundo. Em 1948, Alan Turing aceita uma posição no laboratório de computação da Universidade de Manchester, um dos centros mais promissores de pesquisa em tecnologia da época. Lá, trabalha no desenvolvimento do Manchester Baby, oficialmente conhecido como Small Scale Experimental Machine, ou SEM, considerado o primeiro computador eletrônico programável do mundo. A máquina é construída para testar o conceito de memória armazenada em tubos de raios catódicos, algo inédito na história da computação. Com apenas 512 bytes de memória e capacidade de executar programas armazenados internamente, o Manchester Baby marca o nascimento da era dos computadores modernos. Turing contribui diretamente para o desenvolvimento do software usado na máquina, escrevendo manuais e criando os primeiros algoritmos funcionais. Seu trabalho vai além da programação. Ele também se envolve no projeto de bibliotecas matemáticas e na otimização de processamento para cálculos complexos. No ano seguinte, em 1949, o laboratório dá início ao projeto do Manchester Mark I, uma versão mais avançada do computador experimental. Esse novo modelo já permite o uso prático em aplicações científicas e industriais, consolidando o papel da universidade como pioneira na revolução digital. Enquanto isso, Turing começa a explorar questões filosóficas profundas sobre a relação entre máquinas e inteligência humana. Ele publica, em 1950, um artigo intitulado Computing Machinery and Intelligence, que aparece na revista Mind, uma das mais prestigiadas da área de filosofia. Nesse texto, ele faz uma pergunta que mudaria para sempre a ciência e a cultura:
Can machines think? As máquinas podem pensar? Para tentar responder essa questão, Turing propõe o que ficaria conhecido como o teste de Turing, um método para avaliar se uma máquina consegue demonstrar comportamento indistinguível de um ser humano. O teste consiste em um juiz humano interagindo com uma máquina e outro humano por meio de mensagens escritas, sem saber qual é qual. Se o juiz não conseguir identificar corretamente quem é a máquina, ela teria passado no teste, um conceito revolucionário, décadas à frente de seu tempo. Esse artigo é hoje considerado o marco inicial da inteligência artificial, e suas ideias continuam influenciando pesquisadores, filósofos e engenheiros ao redor do mundo. Após a publicação do artigo Compute Machinery and Intelligence, em 1950, Alan Turing se torna uma figura central no debate sobre inteligência artificial. O teste de Turing, como ficou conhecido, não era apenas um experimento técnico, mas também uma provocação filosófica. Até onde uma máquina poderia simular pensamento humano? Na época, muitos cientistas e filósofos rejeitavam a ideia de que máquinas pudessem pensar, considerando-a absurda ou perigosa. Mas Turing defendia com firmeza que, com o avanço da tecnologia, as máquinas poderiam aprender, adaptar-se e até surpreender seus criadores. Ele previu que, até o ano 2000, seria possível programar computadores capazes de enganar humanos durante 5 minutos em uma conversa, algo que só começou a se concretizar nas últimas décadas. Enquanto isso, Turing continuava suas pesquisas na Universidade de Manchester, trabalhando em projetos interdisciplinares que misturavam matemática, biologia e lógica. Seu interesse por padrões naturais o levou a estudar a formação de estruturas em organismos vivos, como listras em zebras e manchas em leopardo. Em 1952, ele publica um artigo intitulado The Chemical Basis of Morphogenesis, onde apresenta uma teoria matemática para explicar como esses padrões surgem espontaneamente. A teoria usava equações diferenciais para modelar reações químicas e tornou-se fundamental para o desenvolvimento da biologia teórica. Apesar de seu brilhantismo científico, Turing enfrentava crescentes pressões pessoais e sociais em sua vida privada. Em março de 1952, é preso após admitir publicamente um relacionamento homossexual com um jovem chamado Arnold Murray. Na Grã-Bretanha da época, a homossexualidade era considerada crime, punida com prisão ou tratamentos coercitivos. Diante do escândalo, Turing perde sua autoridade de segurança e é afastado de qualquer projeto ligado à inteligência britânica. Pressionado pelo governo, aceita submeter-se a um tratamento de castração química, que incluía injeções de estrogênio. Essas mudanças físicas e emocionais começariam a impactar profundamente sua saúde mental e sua carreira, marcando o início de um período sombrio. Após ser condenado por homossexualidade em 1952, Alan Turing enfrenta uma avalanche de consequências que afetam sua vida pessoal, profissional e mental. O julgamento ocorre no dia 31 de março daquele ano, na cidade de Knutsford, Cheshire, Inglaterra, onde é declarado culpado de ato indecente sob a lei de homossexualidade vigente na época. Em vez de ir para a prisão, Turing aceita submeter-se a um tratamento chamado castração química, uma série de injeções de estrogênio que duraria um ano inteiro. Esse tratamento tinha efeitos devastadores: aumento das mamas, perda de libido, fadiga extrema e alterações emocionais profundas. Além disso, Turing é impedido de continuar trabalhando em projetos relacionados à segurança nacional, perdendo o acesso a documentos e laboratórios em que atuava desde a guerra. Para um homem que ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial e que estava à frente de seu tempo nas ciências exatas e biológicas, era como se tivesse sido apagado do mapa. Mesmo assim, ele tenta seguir com suas pesquisas em Manchester, mas cada vez mais isolado e sob vigilância constante das autoridades britânicas. Durante esse período, seus amigos mais próximos notam mudanças em seu comportamento: crises de ansiedade, insônia e momentos de desespero. Apesar de tudo, Turing continua escrevendo artigos científicos e mantém correspondência com colegas ao redor do mundo, embora sem o mesmo impacto ou visibilidade. Ele começa a estudar teorias mais complexas sobre redes neurais e máquinas capazes de aprender, temas que só ganhariam força décadas depois. No entanto, o peso do preconceito,
da rejeição social e da perseguição governamental começa a corroer sua saúde física e mental. Em 1953, passa um breve período nos Estados Unidos, mas evita contato público por medo de novas investigações, especialmente em plena caça às bruxas do macartismo. Ao retornar à Inglaterra, sua situação piora ainda mais. É constantemente vigiado pela polícia e excluído de círculos acadêmicos importantes. Seus esforços para reverter a sentença são infrutíferos, e nenhum órgão oficial parece disposto a reconhecer sua contribuição histórica ou a interceder por ele. Enquanto isso, o mundo avança rapidamente na computação e na inteligência artificial, áreas que Turing havia fundado, mas sem que seu nome fosse lembrado. No início de junho de 1954, Alan Turing é encontrado morto em seu apartamento em Wilmouth, Cheshire, Inglaterra. A causa da morte é identificada como intoxicação por cianeto, e ao lado de sua cama está uma maçã mordida. Nunca foi encontrada nenhuma prova concreta de que ele a tenha comido. As autoridades concluem que se tratou de um suicídio, embora até hoje existam dúvidas entre historiadores e especialistas sobre essa versão dos fatos. Turing tinha apenas 41 anos, e apesar de sua genialidade reconhecida por poucos, morre praticamente esquecido pelo mundo. Seu corpo é cremado no dia 12 de junho de 1954, no cemitério de Woking, Surrey, sem cerimônia pública ou reconhecimento oficial. Muitos amigos e colegas ficam chocados com sua morte, lamentando não terem percebido os sinais do sofrimento profundo que ele vinha enfrentando nos últimos anos. Em retrospectiva, as pressões sociais, a perseguição estatal, o tratamento químico agressivo e o isolamento intelectual parecem ter sido fatores determinantes para seu desfecho trágico. Na época, sua contribuição durante a Segunda Guerra Mundial ainda era sigilosa, e o público em geral desconhecia o papel crucial que ele desempenhou na vitória aliada. Seu trabalho acadêmico, embora respeitado por alguns, não lhe trouxe fama nem reconhecimento justo durante sua vida. Durante décadas, o nome de Alan Turing permanece relegado às sombras da história, enquanto outras figuras ganhavam holofotes na narrativa da computação e da inteligência artificial. Somente nos anos 1970 e 1980, com a desclassificação de documentos governamentais britânicos, começa-se a compreender a verdadeira dimensão de seu legado. Pesquisadores, historiadores e cientistas passam a reavaliar sua importância não só como criptógrafo e matemático, mas também como pioneiro da ciência da computação moderna. Artigos, livros e documentários começam a surgir, tentando reparar a injustiça histórica cometida contra ele. Ainda assim, muitos consideram que a humanidade levou tempo demais para reconhecer o gênio que ajudou a vencer uma guerra e a inaugurar a era digital. Mas, mesmo após sua morte, suas ideias continuam vivas, inspirando gerações de programadores, pesquisadores e visionários que seguem moldando o futuro da tecnologia. Embora tenha morrido em relativo anonimato, Alan Turing deixou um legado que ultrapassou as fronteiras do tempo e da tecnologia. Hoje, ele é reconhecido como o pai da ciência da computação e um dos pioneiros da inteligência artificial, campos que moldam praticamente todos os aspectos da vida moderna. Seus estudos sobre a máquina de Turing deram origem aos fundamentos teóricos dos computadores digitais, influenciando desde os primeiros mainframes até os smartphones atuais. O teste de Turing, proposto em 1950, continua sendo uma referência para pesquisadores que buscam medir o avanço das máquinas na simulação da inteligência humana. Em 2013, mais de 50 anos após sua morte, Alan Turing recebeu um perdão real concedido pela Rainha Elizabeth II, corrigindo formalmente a injustiça cometida contra ele. A decisão foi tomada após uma campanha pública liderada por cientistas, historiadores e defensores dos direitos humanos, que exigiram reparação histórica. Em 2017, a Grã-Bretanha aprovou a chamada Lei Turing, que concede anistia automática a milhares de homens condenados historicamente por serem homossexuais. Em 2021, o Banco da Inglaterra anunciou que a nova nota de 50 libras teria a imagem de Alan Turing como forma de homenagem nacional. A escolha não poderia ser mais simbólica. A face da pessoa que criou os fundamentos da computação digital estamparia uma das moedas mais importantes da economia britânica. Além disso, seu nome inspira prêmios, institutos de pesquisa,
livros, filmes e até competições internacionais de inteligência artificial. Um dos mais famosos retratos de sua história é o filme O Jogo da Imitação, de 2014, protagonizado por Benedict Cumberbatch, que trouxe seu nome ao conhecimento global. Apesar de tomar liberdades dramáticas, o filme ajudou a reacender o interesse público pelo trabalho e pelas circunstâncias que cercaram sua vida e morte. Universidades ao redor do mundo oferecem cursos dedicados às suas teorias, e centenas de teses são escritas anualmente sobre seus trabalhos em lógica, criptografia e biologia matemática. Seu exemplo também serve como alerta sobre os perigos do preconceito, da intolerância e da perseguição moralista contra minorias. Alan Turing não apenas mudou o curso da Segunda Guerra Mundial, ele mudou o rumo da humanidade. E seu nome, finalmente, ocupa o lugar que merece na história mundial.